Algo precisa ficar muito claro aqui. A torcida do Cruzeiro não tem culpa de nada. A torcida do Cruzeiro não tem culpa de nada dessas invasões que tiveram lá em Curitiba, e também não tem culpa de nada das ameaças que as pessoas fizeram contra os jogadores do Cruzeiro lá no CT e nas redes sociais. Eu sou o Emerich, seja muito bem-vindo aqui ao canal Emerich FC. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, aqui tem conteúdo sobre futebol todos os dias. Bora lá comentar um pouquinho sobre o que aconteceu entre Cruzeiro e Curitiba, sobre essa fatalidade da torcida e onde o Cruzeiro pode estar a caminho da segunda divisão mais uma vez na sua história, de forma triste para a instituição Cruzeiro Esporte Clube. Bom, o que a gente precisa falar aqui? Por que eu comecei o vídeo citando que a torcida do Cruzeiro não tem culpa das invasões, a torcida do Cruzeiro não tem culpa dessas ameaças que os jogadores estão sofrendo? Vamos lá, vamos pensar o seguinte: o torcedor de verdade, o torcedor que ama o clube, o torcedor que está sofrendo, é você, torcedor, que está em casa, é você que está aí sofrendo com a possibilidade do seu clube cair mais uma vez para a segunda divisão. Esses são os torcedores verdadeiros do Cruzeiro, porque aqueles torcedores que se dizem torcedores, que invadiram aquele estádio, que estão ameaçando jogadores, família, filhos de jogadores, esses não são torcedores, esses são bandidos, são pessoas com CPFs. Agora, quem vai ser prejudicado com toda essa história? O Cruzeiro. O Cruzeiro vai ser prejudicado, vai provavelmente muito difícil, tá, de não ser punido, mas provavelmente ele não deva jogar mais em 2023 com torcida. Talvez isso seja até melhor para a equipe do Cruzeiro, mas o Cruzeiro nesse momento difícil precisava do apoio do seu torcedor de verdade nas arquibancadas. Agora, não esses vândalos, não esses marginais que se aproveitam dessas situações para poder brigar, que aproveitam dessas situações para poder mostrar aquilo que eles são: bandidos. Bandidos. O Curitiba, os torcedores, vamos por parte, vamos pegar por parte. O jogo tá lá 0 a 0, o Cruzeiro faz 1 a 0, mas de forma correta, porém muito milimetricamente, tem um impedimento. Então, se tá no VAR, se é dessa forma, beleza, gol anulado do Cruzeiro. O Cruzeiro, que poderia ficar um pouco feliz ali, torcedor, vem essa questão do VAR que anula o gol do Cruzeiro, que não vinha jogando uma boa partida. Curitiba também não, um jogo horroroso. Mas vamos lá, vamos falar das torcidas. Até que o Curitiba, de forma merecida, abre o placar, faz 1 a 0. E quando o Curitiba faz 1 a 0, os vândalos do Cruzeiro, aqueles que se dizem torcedores e que não são, aqueles bandidos com a camisa do Cruzeiro, começam a invadir. Olha que o VAR nem tinha sido revisado, porque aquele lance foi milimetricamente também, mas ele não estava impedido, diferente do lance do Cruzeiro. Aí o que acontece? Os torcedores, sem esperar o VAR, começam a invadir o estádio. Imagina a cara desses torcedores se o gol fosse anulado. Imagine só. Aí o que acontece? Pouco policiamento, pouca estrutura, pouco seguranças. A torcida do Cruzeiro entrou em campo para pegar os jogadores. O torcida do Cruzeiro entrou dentro de campo para pegar os jogadores do Cruzeiro. Se isso acontece, seria uma catástrofe. Se isso acontece, seria uma catástrofe. Os jogadores do Cruzeiro, até o do Curitiba, percebendo a invasão, rapidamente correram e foram para o vestiário. A coisa só não foi pior com os jogadores, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas as coisas só não foram pior com os jogadores porque a torcida do Curitiba, que já estavam se prometendo nas redes sociais, que já estavam marcando alguma briguinha, vê o Cruzeiro invadindo o campo, não, quem manda aqui somos nós. Vai lá os inteligentes dos torcedores do Curitiba e invadem o gramado. Pra quê? Pra brigar com o cruzeirense, com os torcedores, entre aspas. E a pancadaria ficou generalizada. Graças a Deus não foi pior, graças a Deus ninguém não teve morte, não teve grandes feridos, teve gente que saiu de maca, teve gente que passou mal e tudo, mas graças a Deus não tivemos grandes ferimentos. Aí, pancadaria, pouco policiamento, os policiais ficaram olhando, certo? Você acha que 4, 5, 6, 7 policiais que aquele monte ia dar conta? Às vezes os caras iam apanhar.
O erro não é daqueles policiais que estavam parados lá. O erro é de todo o sistema ter colocado poucos policiais naquele momento. Aí, ó, tem um segurança. Tem um segurança que coloca a cara dele no meio e tenta tirar um, tirar outro. O cara tá nem aí, ele sozinho. Não conseguiu fazer muita coisa, mas ele pelo menos tentou fazer a parte dele. E depois vem a tropa de choque, né? E conseguiu dar uma amenizada. A torcida do Cruzeiro corre para um lado, do Curitiba para o outro. Os torcedores do Curitiba, eles saíram por um lado, né, o do Cruzeiro foram saindo até do estádio mesmo, os portões foram fechados e por lá eles ficaram. Isso aconteceu aos 45 minutos do segundo tempo. O jogo estava acabando, estava chegando no final. E aí, o jogo provavelmente vai ser encerrado. E o juiz, pelas condições que estava, sabia que a principal complicação era do torcedor do Cruzeiro, e como ele já estava do lado de fora, o portão foi fechado, eles sentiram sim que tinham segurança o suficiente para continuar a partida. Teve ali mais 6 minutos de jogo e o Cruzeiro realmente foi decretada a derrota 1-0 para o Curitiba. Cruzeiro que corre muito risco de rebaixamento. A torcida pode ter complicado ainda mais a situação do Cruzeiro. Ninguém foi favorável, ninguém pode ser favorável a isso, né? O Zé Ricardo, que é muito criticado pela torcida, mas agora falando como ser humano, disse que isso é a falência da sociedade, essa questão dos torcedores, entre aspas, invadindo o estádio. O CEO do Cruzeiro lá, né, um dos dirigentes do Cruzeiro, disse que quem fez isso são marginais, e tá certo, quem fez isso são marginais. A gente poderia estar aqui falando sobre futebol, mas a gente tem que falar sobre essa tragédia que foi provocada inicialmente pela torcida do Cruzeiro. A diretoria do Cruzeiro, né, se posicionou, disse que isso é inaceitável e tudo. O Curitiba se posicionou também, passando na postagem que falou que quem começou isso foi a torcida do Cruzeiro, e realmente foi a torcida do Cruzeiro, mas a do Curitiba também não tinha nada que se meter nisso, não tinha que nada e brigar com eles lá. A situação do Cruzeiro que é muito triste, mas o caminho é a segunda divisão se muita coisa não mudar, porque o time não joga bem, o time não responde, o Zé Ricardo também parece que é um cara desanimado ali do lado do campo. O Cruzeiro não consegue, o Curitiba talvez seria o adversário mais fácil que ele teria nessa reta final de campeonato, e não, foi lá e conseguiu perder para o Curitiba, e o restante do campeonato vai ser ainda pior. Zona de rebaixamento não é fácil, e a torcida tem que ter cuidado. Os verdadeiros torcedores têm que ter cuidado. Como é que os verdadeiros torcedores agora vão ao estádio com medo do que possa acontecer? Imagina um jogo com torcida no Mineirão e o Cruzeiro sendo rebaixado. Há 3 anos atrás, eles acabaram com o Mineirão, quebraram o Mineirão quando foram rebaixados, e agora pode acontecer isso novamente. Então, você torcedor de verdade, cuidado de ir no estádio, mas você também precisa de ir para apoiar. Não sei se vai ficar liberado, que talvez a punição possa ser muito, muito grande. O que você achou desse fato lamentável que aconteceu com o Cruzeiro e com o Curitiba, no caso a torcida? Infelizmente são vândalos marginais infiltrados no meio da torcida. Sou Emerich, valeu galera e aquele abraço.